E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui não é bem o Livraria em Casa, mas vocês estão no Livraria em Casa. E eu tô aqui com ele, quem diria, né? Se você perdeu a live que a gente fez aí recentemente, não sei se foi ontem, hoje, depende tudo do dia, de quando que a gente vai conseguir postar esse vídeo a jato. Eu e o Felipe estamos juntos nessa aqui, criando o Clube do Livro FN, né? O que foi uma super iniciativa do Felipe, que a princípio gerou aí um pequeno momento de atrito na internet nos últimos tempos. Não sei quem acompanhou, porque a live do Felipe também ficou no ar muito pouco tempo, e depois ele privou. Então muita gente não entendeu bem o que estava rolando. Mas enfim, vim aqui pro Rio de Janeiro só pra gravar com o Felipe. A gente fez essa live ontem de apresentação do clube. E aí hoje, trouxe aqui o Felipe, primeiro pra gente conversar um pouco sobre como é que foi esse nosso momento de encontro de verdade. E depois falar um pouco sobre a vida literária do Felipe, que eu acho que a gente já vinha acompanhando nas redes sociais o seu movimento de falar de livros, mas acho que muita gente ainda não sabe como começou isso, de onde começou e tal. Então quero aproveitar esse tempo pra gente apresentar o Felipe leitor. Tudo bem? Tudo bom, gente? Tudo bom, Felipe? Olha, livraria na minha casa dessa vez. A gente tá aqui em casa. Então, tô muito feliz de estar aqui, galera, principalmente depois de tudo que aconteceu, daquela bobagem completa. Eu realmente sou uma pessoa que às vezes vou dar opinião, sou muito contundente, sou muito... eu não sei explicar direito. Às vezes, quando algo me irrita, eu saio do sério. E aí, eu acho que eu tenho que aprender a ter responsabilidade às vezes, porque todo mundo sai do sério às vezes e fala bobagem. Só que quando eu falo bobagem, o negócio ganha uma proporção e eu sempre acho que não vai ganhar. É porque você é muito famoso. Não é, mas é porque assim, eu não quero que saia nessa proporção. Sim. Quando eu falei sobre o livro específico, eu não achei que ia virar, assim, uma comoção em torno do assunto, sabe? Ia criar um debate tão grande em cima do assunto. Se eu soubesse, talvez eu tivesse falado de outra forma. Sim. Acho que eu teria, assim, não é talvez, teria. Mas aconteceu. Mas o que importa, eu e Paulo estamos unidos, juntos, conversamos... A gente viu que a gente tinha muito mais em comum do que o contrário. Então, assim, vimos que tínhamos um caminho incrível pra trilhar juntos ao invés de separados. Pude, nesses últimos dias, aí, cutucar o cérebro aqui desse rapaz e poder aprender bastante. Eu posso chamar de rapaz que eu sou mais velho. É, 1 ano só. Bom deixar claro que a gente tem quase a mesma idade. Caraca, é verdade, né? Estamos os dois velhos, cara. Exato. Você faz 37 esse ano? Não, ano que vem. Então, a gente tá praticamente na mesma idade. Eu faço 36 esse ano, a gente vai ter um overlap ali de mesma idade. Menino... Você já parou pra pensar que tem muita gente assistindo aí que, tipo assim, tem 12 anos? Eu não sei, será que eu tenho tanto público assim, tão jovem? Com certeza tem, cara. A galera que curte literatura, que eu tenho percebido, é óbvio, é um público feminino, mais velho, mas tem muito menino e menina de 10 a 15 anos que tá sendo iniciado agora nesse processo e é muito legal de ver. Tem. Só pra fazer um recap aqui, pra quem não lembra, eu falei do Felipe 2 vezes no meu canal, né? A primeira vez foi no ano passado, nesse momento de Biblioteca da Meia-Noite, que é um assunto que a gente já vai tocar daqui a pouco. Quero saber mais opiniões do Felipe sobre o livro e a gente arrematar esse assunto. Foi esse vídeo do Biblioteca, foi nesse momento que ele colocou as opiniões dele ali e tal. E aí rolou aquele momento na comunidade literária de todo mundo falando sobre o assunto. Quando eu fiz aquele vídeo, eu verdadeiramente nem imaginei se você assistiria ou não. Fiquei assim pensando, talvez ele assista. Então eu gravei até pensando, falei, cara, eu vou fazer um vídeo, se ele assistir, eu não vou ficar do tipo, ai, desculpa e tal. Vou tentar ser respeitoso no máximo que der aqui, mas coloquei a minha opinião. E aí, agora, recentemente, eu, de vez em quando, faço esses vídeos, né, de mercado literário, e aí eu falei um pouco das tendências que vem por aí, e uma das tendências era o Clube do Livro, que o Felipe tinha anunciado há muito pouco tempo atrás. E aí, de novo, eu fiz um vídeo falando sobre tudo isso e arrematei com o Felipe. Logicamente, eu sabia que o assunto Felipe seria o assunto mais popular, então o Felipe foi pra capa do vídeo nas 2 vezes, mas eu acho que o mais legal é perceber que eu consegui construir alguma narrativa ali que depois de um tempo fez sentido. Claro. E é isso, tipo, o Felipe não me exigiu, tira o vídeo do ar, apaga, nada do tipo. Acho que tá lá ainda, todo mundo pode assistir. Mas eu acho que foi um momento legal da gente se conhecer. No final das contas, foi bom o vídeo ter ido pro ar, né? Acho que se nada disso tivesse acontecido, talvez a gente não tivesse sentado aqui hoje. Verdade. E eu não tivesse conhecido um Felipe que é isso, um Felipe muito diferente daquela persona que eu tinha na cabeça, né? Que vem de um preconceito também, mas ao mesmo tempo que vem de muitos anos, né? Que eu acompanho o Felipe na internet, eu segui o Felipe já em todas as redes há muito tempo. Enfim, então tem sido muito divertido chegar uma pessoa que não era da comunidade, mas que tá chegando na comunidade e que tá fazendo aquilo que a comunidade tava demandando, que é do tipo, pô, eu queria que ele se aproximasse das pessoas, né? Se aproximasse da gente. Então, hoje tá aqui e ter outros criadores também envolvidos no clube, eu acho que é um movimento super legal de o Felipe tá entrando nessa, mas ao mesmo tempo ele tá vendo que a gente já tá aqui há um tempo,
enlouquecido nesse mercado literário, que é um mercado super complexo, e agora eu acho que ele tá sentindo um pouco mais, né, no detalhe como que é isso. Mas enfim, tá sendo muito legal e é isso. O Felipe me deixou muito à vontade de dar ideia, de sugerir, de pensar junto, de ouvir mesmo as coisas e também trocar, e ao mesmo tempo sem essa coisa de hierarquia, de eu não posso falar tal coisa. Enfim, a gente se deu super bem, acho que a gente se conectou profissionalmente muito bem, né? Acho que foi muito, muito legal. Então, enfim, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o clube, como você pode participar, como é que vai funcionar, como é que é o formato e tal. Até porque eu gosto sempre de falar que a gente usa a expressão clube do livro, mas ele é muito mais do que um clube do livro tradicional, né? Muito mais do que só lermos juntos e uma pessoa coordenar aquele papo. Acho que vai ser realmente uma experiência muito mais rica, mas que clube do livro é mais fácil de explicar o que mais ou menos as pessoas vão encontrar. Mas antes disso, me explica o seguinte, então. Como que surgiu o Felipe Leitor? É uma parada que você faz desde a sua juventude, a adolescência? Ou é uma coisa que você resgatou depois da vida adulta? Não, como é que foi? Eu sou geração Harry Potter, igual você. Eu comecei com 11 anos, na idade do Harry. Sim. E aí eu cresci junto com ele. Você provavelmente também. Eu comecei com 12. Foi quando foi lançado no Brasil. Exato. Então eu sou aficionado por literatura desde que eu tenho memória. Porque minhas memórias de 6, 7 anos, quando eu tinha, envolviam também gibi, Turma da Mônica. Tudo que você contou na minha live foi exatamente o processo que eu passei. Então eu tive essa iniciação na minha vida, virei um leitor voraz, assim, passei a minha vida inteira lendo muito e sempre gostei muito de fantasia, sempre gostei muito de literatura de ficção. E nunca senti muito contato com pessoas que também gostassem. Então foi sempre uma vida literária meio solitária, sabe? Porque, principalmente fantasia, é difícil. É difícil encontrar as pessoas que são apaixonadas. Então você vai encontrar online. Na vida real é difícil. Então, cara, quando eu comecei a fazer conteúdos um pouco diferentes, comecei a pensar em coisas diferentes pro meu Instagram, né, pras minhas redes sociais, eu falei, cara, vou falar um pouco dessa parte literária, que é uma paixão na minha vida. Eu tenho duas paixões muito grandes na minha vida, que é literatura e futebol. E eu falei, eu vou falar de futebol, porque as pessoas se incomodam às vezes quando eu falo de temas, porque elas acham que, o Felipe Neto querendo se meter em tudo. Mas é a minha paixão, é o que eu amo. Eu amo futebol e eu amo literatura. Literatura mais do que futebol, só pra deixar claro. E aí eu comecei a fazer. E eu comecei aquela série lá no Instagram. Colocando só o que eu tinha achado do livro. É só assim, não é crítica, não é resenha. É o que eu achei em 2 frases. É só isso. E eu não sabia que aquilo tão pouco ia fazer tanta gente, sabe, se engajar e falar do livro e tal. Fui fazendo. Fiz vários livros fantásticos falando que eu amei, esse eu achei incrível, até chegar no do Biblioteca. No querido. Quando veio a crítica, meu Deus do céu. Aí explodiu a coisa toda, virou uma repercussão enorme. E, cara, eu posso dizer que aquilo também serviu como um pouco de combustível pra eu ver que eu podia atingir o público leitor e falar com a comunidade de literatura, sabe? Porque, por mais que tenha sido com uma coisa muito crítica, muito pesada, eu percebi, cara, tem muita gente. Tem. E eu não sabia disso. Eu não sabia que existia uma comunidade tão grande, tão engajada, tão unida. Eu falei, vou criar esse clube do livro, que já era uma ideia que eu tinha há muito tempo de fazer. Vou fazer que nem a Reese Witherspoon fez, a Oprah fez. Só que aí no meio do caminho eu falei, não, eu tenho que fazer de outra forma, tem que ser um jeito único. E aí foi o que nasceu o Clube do Livro FN, do jeito que você viu aí. O interessante é que, inclusive, pra quem não sabe, ele odeia a Biblioteca da Meia-Noite e eu gosto muito. Eu não vou dizer que eu amo, que eu venero, que eu acho que é o melhor livro do mundo, mas como eu falei até nesse vídeo, né, que a gente fala sobre essa treta tudo que rolou, eu falo muito que pra mim foi muito importante, porque foi um momento de descoberta de depressão pra mim, porque eu sempre soube que eu era ansioso, né, isso é uma coisa que eu sei desde que eu era muito criança, de não conseguir dormir direito, por ansiedade, de, enfim, ter um monte de dificuldade. Na minha adolescência, ali nos 15 anos de idade, eu comecei a ir muito médico, achando que estava doente, até os médicos falarem, isso é ansiedade, você não tem nenhum sintoma de verdade, os seus sintomas físicos são relacionados a uma questão de saúde mental. Então, eu sempre lidei com ansiedade e aprendi a lidar. Mas aí, em 2021, por ali, 22, por conta da pandemia, aquela coisa toda, eu comecei a sentir algo a mais. E aí foi quando eu fui na psiquiatra pela primeira vez, descobri ali uma depressão leve começando. E aí, quando eu fui ler Biblioteca da Meia-Noite, foi exatamente nesse momento em que eu tava descobrindo algo novo pra mim. E realmente, é um livro que ele fala sobre a saúde mental, mas de uma maneira muito simplista mesmo. Acho que é muito o básico do que você precisa meio que entender de como funciona a cabeça de uma pessoa depressiva.
livro. Lógico, com diversas ressalvas, falta muita profundidade, inclusive foi um livro do meu clube do livro da época. Quando a gente fez a discussão, várias pessoas tiveram opiniões opostas, de tipo, pessoas que já lidavam com questões de saúde mental há muitos anos, falaram, eu achei uma bosta, eu achei que é super simplista, eu achei que não disse nada, eu achei que não é isso e tal. E eu que tava ali meio que novo nesse assunto, eu me conectei exatamente talvez por ser simples e por a minha depressão ser uma depressão leve, né? Não era uma coisa... Embora o livro fale sobre suicídio. Não pode falar essa palavra muito alto. Então, é uma coisa, ao mesmo tempo, iniciante, mas que tem uma carga muito pesada, né? Mas por que pra você, então, foi algo que, tipo, você não gostou? Foi da escrita? Foi da temática? Foi a forma que trabalhou a temática? Cara, eu vou te falar uma coisa. Não foi só que eu não gostei. Ele entrou pra mim no ranking de piores livros que eu li na minha vida. De verdade. Porque ele ficou ali pau a pau com O Segredo. Que foi outro livro que eu li. Li também. Você leu também? Li. Nem falo o que você acha, pelo amor de Deus. Não. Eu li, eu era muito jovem. Cara, o meu problema com Biblioteca da Meia-Noite é o seguinte. Eu tenho muito problema com livro de autoajuda que é caça-níquel. E o Biblioteca da Meia-Noite, ele transcendeu, porque ele não é um livro de autoajuda vendido como um livro de autoajuda, ele é uma ficção, Sim. que na verdade é uma autoajuda rasa, superficial, pra vender. Capa com brilho, capa com brilho no escuro e tudo. Então aquilo me incomodou pelo tema ser muito sério. E a escrita, além de pobre, que o escritor não é autor de ficção, então assim, ele é um autor de autoajuda. Ele nunca tinha escrito, aliás, não sei se ele nunca tinha escrito, mas foi o primeiro livro de ficção. Eu sei de um outro livro dele de ficção, mas que também tem essa mesma conexão com... É isso, assim, ele gosta de escrever autoajuda, saúde mental e tal. O que me deixou pasmo lendo, aí é a parte que me deixou muito puto da vida, e eu realmente preciso que vocês entendam por que me tirou do sério, é porque eu lido com questão de saúde mental há muitos anos, e eu tenho essa relação com o meu público em relação à saúde mental construída há muitos anos também. Eu tenho um instituto sendo criado nesse momento que vai ser só sobre saúde mental. Então é um assunto que eu estudo muito, que eu leio muito, e quando eu vi aquele livro fazendo o sucesso que tá fazendo, que não sai da lista de mais vendidos no Brasil, eu fiquei extremamente preocupado. Por quê? O maior problema não é ele ser mal escrito. Tem muito livro mal escrito que é bom. Sim. Tem muito livro que não segue a jornada do herói, que faz os ganchos são mal feitos, as citações, o vai e vem é mal elaborado, como esse é, mas o livro ainda assim pode ser bom, construtivo, divertido. O meu problema foi, o livro trata de uma mulher que tira a própria vida, estamos falando do nível máximo de problema de saúde mental, é o nível máximo, tirar a própria vida, e ela vai no além pra uma desconstrução de si mesma e reconstrução de si mesma sozinha. O livro dá a impressão de que ela só tirou a própria vida porque ela não tinha feito uma autoanálise do passado dela e revisto e pensado, ou seja, que ela tem o poder, e aí a pessoa que tá lendo sente que a pessoa também tem o poder, de curar e resolver a própria depressão sozinho. Sim. Porque o livro em nenhum momento fala pra ela procurar ajuda, em nenhum momento pede pra ela buscar aconselhamento, não. É a mulher da biblioteca... A mulher é um cara, nem lembro. Eu acho que é uma mulher. É uma mulher. Fazendo com que ela reveja as cenas e veja como se ela tivesse tomado outras atitudes, teria também dado errado, também teria tido outros problemas. E no fim, a grande lição é, sozinho você é capaz. E isso, pra comunidade de saúde mental, é o pior recado que você pode dar. Então, por isso que quando eu terminei o livro e eu vi que essa era a lição no final, eu falei, cara, isso não é só um livro ruim, isso é um livro perigoso. É um livro que, se uma pessoa que está com depressão ler, ela pode começar a achar que ela não é suficiente pra curar os problemas dela. Ou que ela não precisa fazer algum tratamento mais específico, remédio, etc. É isso aqui que eu tenho que fazer, eu preciso me concentrar mais em pensar na minha vida, resolver sozinha. Então eu sou muito contra esse tipo de leitura, que indique que a pessoa pode curar a depressão sozinha. É que nem você chegar pra uma pessoa que tem diabetes e falar, então, se você mentalizar bem, entendeu? Se você pensar bem legal mesmo, acho que tu cura essa diabetes. Aí isso me tirou do sério. Mas passei do ponto, eu acho que quando algo me tira muito do sério, às vezes eu perco a mão mesmo. Eu sou muito exagerado, sabe? Não tem nada a ver aquilo que eu falei, que se você gosta do livro, você não pode falar sobre literatura. Não, lógico que não. E o seu relato é isso. O livro ele é muito pessoal e tem muito a ver com o momento que a gente lê. E aí, pra finalizar, eu comecei, por exemplo, quando eu comecei a vida literária com autores brasileiros, foi uma tragédia. Porque eu comecei a ler autores brasileiros quando eu tinha 13 anos, porque a escola me obrigou a ler José de Alencar.
Sim, é difícil. É meio difícil mesmo. Gente, Machado até dá pra tolerar na adolescência. Depende embora eu não concorde. Depende da escolha do livro. Eu continuo dizendo que eu não acho que Machado deveria ser assunto antes do ensino médio. Vou morrer dizendo isso. Machado, pra mim, top escritores da história da humanidade. Sim, ele é nível de Shakespeare. Mas, José de Alencar? Quê? Como é que você manda a criança ler José de Alencar, gente? E postou-lhe a viúva da saia da sotunda, que me traz a visão da caçunda. Você não entende, você precisa de um dicionário. Aí, beleza, odiei. Fiquei traumatizado com literatura brasileira até os 30 anos, cara. Sim, eu sei como é, eu também passei por isso. E aí agora, eu fui reler José de Alencar, li o Guarani. Eu fiquei assim, obcecado pelo Guarani. Eu achei uma obra-prima, brilhante, maravilhosa. Então, o livro é bom ou é ruim? Se você perguntasse pro Felipe de 13 anos, era ruim. Se perguntar hoje, eu digo, é genial. Então, o livro tem muito a ver com o momento também. Eu gosto muito do que você tá falando, e principalmente quando você tá falando de Biblioteca da Meia-Noite, que eu acho que o seu argumento é super válido. Talvez se você tivesse feito um vídeo, exato, ao invés de ter escrito, se você tivesse falado isso naquela época, eu acho que eu teria te ouvido muito melhor. Sabe qual foi o meu problema? Pra criticar o fato do livro ser raso, eu fiz uma crítica rasa. Sim, porque foi muito rápido e foi muito... E acabou que você tocou muito mais no mérito de quem gostou do que por que você não gostou. E eu acho que esse relato foi muito legal, exatamente porque eu ouvi a mesma coisa de uma apoiadora que faz parte também da nossa leitura conjunta, que também sofre de uma depressão muito mais profunda, de muito mais tempo, e passa por isso há muito mais tempo, inclusive é mais velha do que a gente, e ela falou exatamente essa mesma coisa. Eu sinto que esse livro resume, simplifica demais uma questão que não é simples e deixa quase como se a responsabilidade fosse da pessoa. Isso, é responsabilidade. Isso, essa é a palavra certa. É isso. Tá vendo como o Felipe é um grande influenciador? Ele até me influenciou agora. Não, eu acho que é um ponto muito positivo. E eu acho que você fala de literatura brasileira, eu entendo, tem muita gente que é muito restritiva a esse argumento, porque a gente precisa preparar o jovem desde cedo a ter esse tipo de acesso. Mas, ao mesmo tempo, eu falando pelo meu ponto de vista, né? Eu venho de uma família super humilde, uma família que não tem livros em casa, que não tem estante, que não tem nada disso. Comecei a ler também por causa de Harry Potter, por causa do lançamento do filme, que virou, né, aquele momento de só se falava nisso. Mas eu comecei a ler também na adolescência, descobri alguns livros nacionais muito legais, tipo, ler Dom Casmurro na adolescência. Por isso que eu falo que acho que Machado Dom Casmurro é muito mais palatável do que, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Sem dúvida. Que eu só consegui ler no ano passado, com 35 anos, 34, e aí sim eu entendi o valor do livro. Até também sempre falo, gente, dá um tempo, lê uns 15, 20%, porque o início é difícil mesmo, depois você se acostuma com a escrita e tal, e a coisa vai. Mas o que eu digo muito em relação à literatura nacional é exatamente esse ponto. Eu acho que depende muito da sua bagagem, tem muita gente, tem muita criança, adolescente que tem uma bagagem em casa de leitura, de pais que incentivam, que falam sobre aquele assunto, coisa que eu não tive. E eu acho que tem muito isso de tempo mesmo, de quando pra você faz sentido uma certa história ou naquele outro momento não faz, porque você teve uma vivência específica que se conectou com aquilo. Mas voltando no Biblioteca, é sempre, e também num ponto que a gente tocou ontem no nossa live, é sempre legal você ter essa empatia de ver outros pontos de vista. Porque, por exemplo, eu tive meu ponto de vista de biblioteca, mas o seu ponto de vista é super válido, porque você lida com uma coisa há muito mais tempo do que eu, numa intensidade muito mais forte. Então, essa construção, ela é muito legal. Por isso que eu acho que o Clube do Livro é sempre um momento bom de discutir, de chegar... Obviamente, a gente não vai chegar num acordo, as pessoas não vão concordar, né, em tudo. Claro, mas pelo menos de todo mundo ter o seu espaço de dar a sua opinião e todo mundo ser respeitado nessa opinião. Exatamente. Na hora que você vai criticar algo, não fala que quem gostou é idiota. Entendeu? Esse é um bom conselho que eu deixo. Pro Felipe do ano passado. Isso. Mas então vamos falar do que você gosta. Quais são os livros, assim, que você consegue citar, sei lá, 1, 2, 3 que... livros são muitos, meu Deus do céu. Mas assim, se fosse fazer a primeira prateleira de autores pra gente colocar, eu coloco Shakespeare, Machado... Shakespeare? Nossa. Sem dúvida. Pesado. Porque eu cresci lendo Shakespeare, assim, eu comecei a lidar com Shakespeare no teatro, eu comecei no teatro muito cedo, teatro, então o teatro pra mim, né, vida. Sim. Então eu coloco Shakespeare, coloco Machado, coloco Kafka, Dostoiévski, e aí começa a ficar muito masculina essa lista. Então a gente pega uma Jane Austen, que eu amo de paixão, pega uma Virginia Woolf. Porque qual é a questão? Pra mim, pra estar na primeira prateleira, não pode ter escrito só um livro genial. Porque aí é autor de um livro genial. Sim. Que é o meu caso, por exemplo, com o Daniel Keyes, que escreveu um dos livros mais fantásticos da história, que é Flores para Algernon, mas ficou por aí. Eu não conheci outro, assim, outro livro dele. Diferente do Dostoiévski, que você vai ler 5 livros dele, os 5 livros vão ser
sabe, você vai decorar o livro, assim, você vai ficar pro resto da vida com aquele livro na tua cabeça. Kafka, a mesma coisa, Machado, a mesma coisa. Então, esses eu diria que são minha primeira prateleira, sob o risco de ter esquecido alguém. Tolstói, colocaria também. Agora, quando a gente já vai pra segunda prateleira, que seriam de autores brilhantes e tal, é muita gente, cara. Muita gente. Assim, tem muito livro fantástico. Eu digo que se eu tivesse que escolher um livro pra eu ficar comigo e só vou poder ler esse livro numa ilha deserta, seria Os Irmãos Karamazov. Você é culto, né? Eu tava achando que você ia vir com uma coisa mais farofada, um Stephen King. Cara, eu amo Stephen King, Agatha Christie. Sei lá, já devo ter lido uns 50 livros da Agatha, já devo ter lido uns 30 do Stephen King, mas eu acho que eles são mais leitura de diversão. Nada contra a leitura de diversão. A leitura de diversão é maravilhosa. Mas o que eu quero dizer com isso, o Stephen King, por exemplo, ele é quase um escritor fordista. Ele é uma indústria de livro. Né? É um livro por ano. Tem muito livro muito bom e tem muito livro médio. Normal. Porque ele escreve muito livro. Agatha Christie é a mesma coisa. Tem muito livro bom demais e tem muito livro que você vai ler, legal, gostei. Dificilmente você não vai gostar de um livro da Agatha. O Stephen King até tem livros que você não pode não gostar. Eu tenho uns que eu não gosto. Tem algum exemplo que você lembra, assim, de um que você não gostou? Teve um mais recente dele, o Depois, que é um livro curtinho que ele lançou, deve ter uns 3, 4 anos atrás. Isso eu não vi. Que eu li e eu fiquei, não era o que eu tava esperando do Stephen King. Eu acho que o Stephen King é bom quando ele escreve livros longos também. Se bem que eu gosto de Misery e o Iluminado, que são menores, mas quando ele escreve uns calhamaços, assim, tipo sobre a Redoma, eu amo It, eu amo... Você ama It? Eu amo It, eu não gosto da tal da cena polêmica do final, mas eu gosto muito da escrita dele, porque eu sinto que é tipo, ele vai viajando com você, aí ele vai pra frente, vai pra trás, aí volta, aí dá um background totalmente desnecessário de um personagem, mas eu acabo ficando super envolvido naquele background aleatório que ele botou ali. Mas o final eu quase vomitei lendo. Sério? Quase. Porque, pô, cara, o que acontece naquele final lá, né, crianças ali no esgoto fazendo aquilo pra Não, essa parte é péssima. Por isso que eu falo, eu não consigo falar que It é um dos meus livros favoritos exatamente porque essa parte é bem bizarra. E você sabe que ele tava doido, né? Ele fala que ele não tava muito sóbrio nessa época. Ele tava com problema de alcoolismo e ele não lembra de ter escrito a segunda metade do It. Tipo, apagou da memória dele, assim. Vocês estão vendo que o Felipe é um booktuber. Aqui, um booktuber mais preparado do que eu pra criar conteúdo literário, tá vendo? Não, tô longe de estar tão preparado quanto você, mas assim, tô me esforçando porque eu quero de fato influenciar as pessoas a se tornarem leitoras e criar uma experiência nova pra quem já é leitor. Então assim, quando eu pensei o Clube do Livro FN... Isso, vamos falar do clube. Foi isso. O que eu pensei? Cara, eu construí uma audiência grande, eu falo com muito jovem e eu preciso fazer alguma coisa realmente transformadora com isso. A maior transformação da minha vida foi pela literatura. Como que eu posso levar essa transformação pras pessoas? Não adianta eu ficar só falando pra elas lerem. Não tem nada que o jovem ache mais chato do que conselho. Conselho não funciona com o jovem. Você falar pra um jovem, sério, pai e mãe tá assistindo aí, que deve ter um monte. Vocês sabem o que eu tô falando. Você chega pra um jovem e fala... Olha, você deveria comer mais legume. Não vai comer! Você falava, você deveria ler mais livro. Não vai! Então, eu sinto que você precisa apresentar uma real mudança e propósito pro jovem falar, vou entrar de cabeça nisso aqui. Então, tive a ideia do Clube do Livro FN, que no início se chamava Felipe Neto, até eu chegar e falar, não, eu não quero que seja o Clube do Livro sobre mim. Eu quero, ao invés de fazer eu fazendo tudo, chamar as pessoas muito mais bem preparadas, muito mais inteligentes, cultas e que têm bagagem sobre esse assunto, para contribuírem junto, pra gente criar um conteúdo premium pra quem vai ou se tornar leitor, ou já é leitor e vai começar a ter uma nova experiência de leitura. E aí, cara, foi quando começou a surgir essa plataforma que a gente criou, já tá lançada, e lá vai ter conteúdo do Paulo, vai ter conteúdo meu, vai ter conteúdo da Isabela Lobrano, vai ter conteúdo da Dayara, vai ter conteúdo do professor incrível, que é doutor em letras, que é, tipo, brilhante, vai dar aula pra gente sobre o livro do mês, que é o Fahrenheit 451. Vai ter um monte de coisa, gente. Muita coisa. Então eu fiquei muito entusiasmado com a repercussão, porque eu quero ajudar a transformar a leitura no Brasil. Porque, cara, 84% dos brasileiros não compram livro. Não dá. E ainda tem esse outro ponto, né? Porque a diferença do leitor pro comprador de livro, né? A gente também tem todo no Brasil essa discussão da pirataria, etc, etc. Você percebeu como tem um público muito engajado no Brasil quando a gente fala de livro. É por isso que, inclusive, você foi crítico, mas no BookTok, lá na outra rede, lá na rede da dancinha, a galera se mobiliza muito pra falar de livro, porque existe uma galera muito interessada. Você vai na Bienal, a Bienal é um dos maiores eventos da América Latina. E como que pode, né? Um país que as pessoas não compram livro, que as pessoas leem menos de um livro por ano, como que pode a Bienal ser um dos maiores
maiores eventos do Brasil. Então tem esse desafio aí, que é, obviamente, totalmente alicerçado numa questão econômica, social, etc., mas também numa questão de percepção. Também falei isso recentemente, como mesmo a classe AB acha livro caro, acha que não vale a pena gastar dinheiro, então também não tem só a ver com acesso financeiro, mas tem a ver com percepção de valor no livro. O livro vale a pena gastar dinheiro com o livro ou não? Então, enfim, tem uma série de discussões que eu acho que o Brasil ainda tá engatinhando, mas a gente que tá nesse lugar, né, criando conteúdo, nessa posição de mais evidência, eu acho que é muito do nosso papel também incentivar o máximo possível. Então, quando o Felipe veio falar comigo, primeiro que assim, o Felipe mandou mensagem, eu já tava com uma cabeça de eu quero resolver. Não sabia que ele ia me chamar pra clube nem nada, mas eu pensei, quero resolver o ponto. Mas quando ele me apresentou essa ideia de que não, vai ser muito mais do que só eu, ou eu e mais uma pessoa discutindo aqui o livro do mês, vai ser realmente um espaço onde as pessoas vão ter liberdade pra dar a sua opinião, e não só os criadores, mas as pessoas também, no fórum, etc., vão conseguir todo mundo ter o seu momento, ter o seu espaço pra dar a sua opinião de uma maneira democrática e tal, e aberta. Eu falei, não tem nada de ruim, né? Não tem nada de a perder, só tem a ganhar. E um ponto que quando a gente teve a nossa treta recente, eu acho tão engraçado falar isso, eu vi muito comentário das pessoas falando, porra, que merda, eles podiam se juntar e não brigar, entendeu? Então na hora eu já falei, cara, então vamos se juntar, entendeu? Vamos deixar isso pra lá, acho que o ganho é pra todo mundo, pra todos os lados, pro mercado, pra gente, pros leitores, acho que todo mundo vai sair ganhando com isso e vamos nessa, eu tô super empolgado. E acho que é muito importante falar com o seu público, porque o seu público, ele é majoritariamente leitor. E, gente, numa boa, assim, eu acho que é muito importante ter vocês lá dentro do Clube do Livro. Sabe por quê? Primeiro, porque vai ser incrível pra vocês, que vocês vão lidar com uma nova forma de consumir livro, vocês vão ter vários vídeos pra vocês irem assistindo com a leitura, vai ter programação, um monte de coisa incrível. Mas também porque trazer os leitores pra falarem com os não leitores dentro da plataforma. Eu tô levando muito não leitor pra dentro da plataforma pra converter em leitor. Ter vocês lá ajudando essa galera é muito importante pra gente fazer uma transformação no Brasil. Então se você é um leitor, que eu acredito que você que tá assistindo esse vídeo entra lá, clubefn.com.br, faz a sua inscrição, o link vai estar aqui na descrição, inclusive, né? Usa o link que tá aqui embaixo na descrição, clica e vai direto e entra, faz sua matrícula, porque você vai ser fundamental pra gente fazer com que aquele moleque, aquela menina de 15 anos, 16 anos ou de 20, 25 anos que quer ter essa sensação de participar de uma comunidade, que ela sinta que ela tá com gente que lê. Então, assim, entra e participa, que você vai ser fundamental pra gente transformar esse cenário de literatura no Brasil. Exato. Então, o primeiro livro do mês é Fahrenheit 451, que é um livro que eu já falei aqui no canal, adoro, muito bom, vai ter muita conversa pra falar sobre esse livro, até porque vai muito além do que tá escrito no livro, né? Tem todo um contexto histórico muito legal pra gente trabalhar também. Como o Felipe falou, o link vai estar aqui na descrição. Muito obrigado, Felipe, por ter participado do meu canal. E é isso, gente. A gente se vê em breve. Valeu, galera. Beijo. Tchau, tchau.